Prosseguindo, item 152, apelação criminal 13547, dígito 76 de 2017, de relatoria do desembargador federal José Lunardelli. Desembargador federal aqui, Lunardelli, aqui é uma anotação do segredo de justiça, mas é de documentos, não é? Sim, sem dúvida. Podemos prosseguir. Uma ordem tributária. Sem problema. Eu convido para a tribuna o eminente advogado, Dr. José Carlos Abissanga Filho. Já está, então, fala pelo apelante Celso Jesus Mourade. Então, dispensada a leitura de relatório, o eminente advogado tem a palavra para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, doutor procurador da República, nobres colegas, é uma alegria enorme vir à presença de Vossa Excelência, senhor presidente. Após 3 anos de pandemia, essa é a minha primeira sustentação presencial perante Vossa Excelência. Eu quero fazer esse registro público da minha alegria. Aqui, Excelência, o caso é simples, é uma sonegação fiscal. Eu gostaria, se Vossas Excelências me permitem, de centrar esforços no tema da prescrição, inclusive em benefício do tempo, como Vossa Excelência bem nos sugeriu. As demais matérias, eu não abro mão delas, mas confio na leitura do voto do relator, caso avancemos para esse momento do mérito. A prescrição, Excelência, os fatos são de 2006, portanto, sonegação fiscal. O lançamento definitivo do crédito tributário é de 10 de maio de 2011. Então, nós estamos falando de um período dos fatos, onde os fatos foram efetivamente consumados, que é 2006, consumados, quero dizer, perpetrados em 2006, no momento em que a sonegação teria sido praticada. Em 2011, nós temos ou bem a consumação, ou como parte da doutrina gosta de dizer, a implementação da causa objetiva de punibilidade, enfim, ainda que tratando da consumação, eu estou me valendo aqui, Excelência, do artigo 4º do Código Penal, para tratar do momento em que os fatos foram efetivamente praticados. Nós sabemos que a súmula do Supremo protrai no tempo a consumação do delito de sonegação fiscal, até por um pleito uma evolução da jurisprudência, e por questões que diziam respeito ali a dificuldades de imputação e de defesa dos acusados. De qualquer forma, os fatos da sonegação fiscal são praticados no momento em que o ato é praticado, né? Nós estamos falando, portanto, de fatos de 2006. No momento de 2006, Excelências, não havia ainda a Lei 12.234 de 2010, que vedou a prescrição retroativa, que proibiu a prescrição, o reconhecimento da prescrição antes do recebimento da denúncia. Portanto, nós estamos falando de um momento em que se reconhecia a prescrição retroativa, nós estamos falando de um momento em que o ordenamento jurídico era outro. Então eu remeto a análise da prescrição ao período de tempo de 2006, quando a ordem jurídica era outra, o regulamento a respeito de prescrição era outro, e por se tratar de direito penal, matéria de direito penal, é no momento dos fatos em que nós devemos avaliar e aplicar a norma penal mais benéfica. Então, Excelências, nós temos o lapso temporal entre o lançamento definitivo do tributo e o recebimento da denúncia. Nós temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 anos. Nós estamos, o apelante foi condenado a 2 anos, portanto a prescrição se regula por 4. Então, Excelências, a única discórdia que há aqui entre acusação e defesa é se a lei de 2010 deve retroagir a 2006 ou não. O parecer do Ministério Público entende que não, e a defesa entende que sim. Eu quero citar a Vossas Excelências, se Vossa Excelência me permite, ler 3 parágrafos de um precedente deste egrégio tribunal que reconhece exatamente o mesmo pleito, ora feito da tribuna. É a apelação criminal número 4359
dígito 35.2012.403.6181, de relatoria do desembargador federal Dr. Peixoto Júnior. Abro aspas, senhor presidente. O fato gerador é do ano de 2004, quando ainda não editada a Lei 12.234 de 2010, de 5 de maio de 2010, e em vigor o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal em sua anterior redação, que possibilitava a ocorrência da prescrição retroativa considerando-se o tempo decorrido da consumação do delito ao recebimento da denúncia. Pretende a acusação, no entanto, seja considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorrida quando já em vigor a excogitada modificação da lei penal. Soluciona-se a questão com a aplicação do parágrafo 4º do Código Penal, dispondo, abre aspas o eminente relator, considerando-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, fecha aspas o relator, determinante da incidência penal vigente à época dos fatos. No quadro, em vista da constituição definitiva do crédito tributário em 31 de maio de 2010, portanto igual ao caso dos autos, e do recebimento da denúncia em 18 de junho de 2012, extinta está a punibilidade do delito. A matéria de direito aqui, excelências, é exatamente essa. É se nós podemos retroagir a novidade penal que agrava a prescrição, que agrava a situação do réu aos fatos de 2006. Há um precedente deste egrégio tribunal entendendo que não. Eu também entendo que não, senhor presidente, senhores desembargadores, e é por isso que eu peço a vossas excelências o reconhecimento da prescrição. E caso vossas excelências entendam diferente, eu reitero todos os termos da apelação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação oral. Agradeço as palavras dirigidas a mim e aos demais integrantes. O Ministério Público Federal, como se manifesta? Excelência, demais desembargadores, eminente relator, nobre advogado, o Ministério Público, seguindo também a prática, o Ministério Público vai apontar apenas em uma referência específica sobre a pretensão punitiva e a sua eventual prescrição. No parecer escrito nos autos, o Ministério Público diz que a alegação preliminar da prescrição da pretensão punitiva não prospera. Como apontou o Ministério Público, em manifestação anterior, o crime pelo qual o ora apelante Celso foi condenado é crime material e somente se consuma com a constituição definitiva do crédito tributário. Corrobora com isso a súmula vinculante número 24 do STF, que no caso se deu a constituição do crédito tributário em 10 de maio de 2011. Dessa maneira, para o Ministério Público, quando da consumação do crime, já estava vigente a lei que alterou o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, excluindo a possibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, em intervalo temporal anterior ao recebimento da denúncia. O Ministério Público apresenta outras argumentações, apresenta também jurisprudência do STJ especificamente nesse sentido, e eu concluo confirmando o resumo do parecer escrito nos autos, submetido ao eminente relator, apresentando apenas o restante da emenda. Sonegação fiscal, artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137/90, crédito tributário constituído em 10 de maio de 2011, aplicação da Lei 12.234/2010, impossibilidade de reconhecimento de prescrição pela pena em concreto em intervalo de tempo
anterior ao recebimento da denúncia. Precedentes, STJ. A autoria foi demonstrada, recorrente era gestor administrativo do estabelecimento e tinha conhecimento e poder de mando sobre as decisões fiscais e contábeis. O parecer é pelo não provimento do recurso. Muito obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar o advogado pela sustentação oral, o Ministério Público Federal. Aliás, o tema nós debatemos na última sessão aqui do Tribunal, sessão na quinta-feira passada. A grande contradição da súmula 24 com o artigo 4 do Código Penal é clara. Então, para o bem e para o mal, a súmula 24 produziu uma grande revolução aí na aplicação da lei no que tange aos crimes contra a ordem tributária. E para o mal é que ela protraiu o marco da prescrição para a constituição definitiva do crédito, e a gente acabou tomando, na última sessão, inclusive, esse marco como marco, inclusive, para a aplicação da Lei 12.234/2010. O crédito foi constituído em 2011, se não me falha a minha memória, 10 de 5 de 2011. Portanto, a lei não é a Lei 12.234 aplicável ao caso, é o que nós decidimos na última sessão. Essa é a consequência da súmula 24 e de todas as contradições e todos os problemas dela. Não tem muito o que fazer em relação a essa matéria, essa nossa, que decidiu a sessão da última vez, como a turma tem decidido. Inclusive o STJ tem uma jurisprudência já consolidada de que a súmula se aplica, inclusive, a fatos anteriores a ela. Com relação ao mérito, a materialidade está comprovada. A questão da autoria que se discute aqui, eu examino aqui aquela atribuição de responsabilidade ao contador. Não tem prova aqui de que o contador tomou essa decisão isoladamente, ainda dada a magnitude dos valores aqui que deixaram de ser recolhidos. Então, eu estou mantendo a condenação de primeiro grau, negando o provimento ao recurso defensivo. Esse é o resultado. Desembargador Fausto Vicens. Senhor presidente, eu também cumprimento o Ministério Público, cumprimento o doutor José Carlos Abissanra, e nós decidimos na semana passada, dia 19 de junho de 2023 deste ano, decidimos justamente de acordo com o entendimento do relator. E realmente a súmula é uma súmula peculiar, até porque faz depender a consumação de um ato de terceiro e não do próprio agente, o que é muito estranho. Mas tudo bem, então ela existe, então estamos dando aplicação a ela. Com isso eu concordo com o relator. É vinculante, portanto, eu proclamo resultado, a turma acompanha o relator, e aqui eu proclamo resultado, a turma por unanimidade negou o provimento ao recurso. Este é o resultado.